A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. E eu te peço que no nome de Jesus você fique até o final, para você entender e compreender o poder que tem a palavra de Deus. Eu te peço que você fique até o final para você entender que a sua vida ela pode ser mudada, que o seu problema ele pode ter solução, que o que você está passando tem jeito sim, se você ouvir, guardar e praticar a partir de hoje o que Deus irá falar contigo no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito forte, com muitos ensinamentos de Deus para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa libertação, para a nossa salvação. E nos fala sobre João Batista. E no começo desse texto que nós lemos, nós vamos ver que fala sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como escreveu Marcos. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque o que foi falado através de João Batista, antes mesmo de João Batista começar a falar e pregar, já tinha sido profetizado. Deus já tinha falado através da boca do profeta Isaías, no Velho Testamento, muito e muito bem antes de João Batista aparecer pregando e ensinando o Evangelho de Jesus. Então, o que aconteceu nesse texto foi profetizado antes de acontecer, porque esse é o poder da profecia
Esse é o poder da pregação e da palavra de Deus. Quando ele fala, pode se passar anos, mas acontece. Quando ele promete, pode se passar anos, mas se cumpre. Louvado seja Deus. Então, foi profetizado pelo profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo. Deus falando através da boca de Isaías. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Foi profetizado que Deus enviaria o anjo ante a face de Jesus, que esse anjo, no caso, seria João, que ele iria, após Jesus, preparar o caminho de Jesus, para Jesus concluir o chamado dele. Então, João, ele não foi simplesmente um homem qualquer. A vida de João na terra, o que ele foi chamado para fazer, não foi algo normal e não foi algo natural. Foi pela vontade de Deus, João ir ante a face do Senhor Jesus, preparar tudo para Jesus vir e dar continuidade ao chamado em que lhe fora dado por Deus. Então João Batista, ele não veio à terra à toa. Ele veio preparar o caminho ante a face do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então ele era a voz do que clamava no deserto. E a missão dele foi falar: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele veio clamar arrependimento. Ele veio batizar as almas sobre a água. Então, no versículo 4, vai especificar o versículo 1, 2 e 3. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Por quê? Porque Deus colocou essa chamada na vida de João. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero te falar que todo nascimento, toda alma que está viva nessa terra foi gerada, está viva por um propósito. Está viva, está vivo por uma missão. Meus irmãos, ninguém nasceu para vagar por esse mundo à toa. Ninguém nasceu e ninguém está vivo para viver uma vida de fracasso, de derrota, perambulando pela estrada desse mundo de trevas. Todo ser humano tem um propósito de Deus, sendo para a pregação ou sendo para ser salvo, para ir para o céu. A vida do ser humano não é em vão. Meus irmãos, João Batista, ele entendeu o chamado dele. E assim foi. Ele cresceu e foi até os últimos dias da vida dele, pregando o batismo de arrependimento e batizando as almas, até Jesus vir e dar continuidade a esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós temos que entender é que a nossa vida, ela é uma missão nessa terra. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para viver uma vida de fracasso e de derrota.
Todas as vidas dessa terra há um propósito. Se vocês forem ver no Velho Testamento e no Novo Testamento, os profetas, eles vieram com um propósito. Os sacerdotes, eles vieram com um propósito. Os levitas, eles vieram com um propósito. Todos eles vieram com um propósito, tendo eles chamada ou não. Todos eles vieram com um propósito. E o que nós temos que entender é que se nós estamos vivos, nós temos que buscar entender qual é esse propósito. Se nós estamos vivos, nós temos que buscar a Deus, fazer campanhas e entender o que Deus, Ele nos preparou para ser nessa terra. Louvado seja Deus. A missão de João Batista era pregar o batismo de arrependimento. Ele veio falar e clamar e dizer para as almas: vocês têm que se arrepender das vossas vidas. Vocês têm que ser batizados nas águas para a remissão dos pecados. Essa foi a missão dele. Então você que me ouve, você que me escuta, você tem que buscar a Deus e entender qual é o teu chamado diante da presença de Deus. Você não nasceu para viver uma vida de fracasso. Você não nasceu para sofrer e morrer. A sua vida é um propósito de Deus. A minha vida é um propósito de Deus. Talvez você ainda não entenda, mas quem saiba, Deus ele possa te usar para pregar o evangelho de arrependimento. Quem saiba, Deus possa te usar para você pregar e ensinar as almas sobre esse evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele usa cada ser humano de uma forma. Uns Deus vai usar para pregar, uns Deus vai usar com o dom de ensinamento, outros Deus vai usar em outras áreas. Então cada alma tem um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vida do ser humano não é em vão. Então nós temos que buscar a Deus e entender qual é esse chamado, o porquê nós fomos enviados para essa terra. Porque todos os profetas, todos os discípulos foram enviados para um propósito. Alguns deles eram pobres, alguns deles não sabiam ler e nem escrever, alguns deles eram desprezados, alguns deles não sabia e não entendia qual era o propósito. Mas Jesus chamou eles, mas Jesus preparou eles, Jesus capacitou, Jesus, ele deu a ordem e a direção certa para aqueles que achavam e duvidavam que a vida era em vão. E Jesus mostrou diferente, mostrou que a vida deles era um propósito muito maior do que eles poderiam pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Então João Batista, sendo um propósito de Deus nessa terra, ele pregava e batizava as almas para a remissão dos pecados. Ele batizava e ensinava as almas o que é se arrepender, o que é ser batizado nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a missão do Evangelho. A missão da pregação do Evangelho não é dar bênçãos e nem riquezas. Ainda que muitos estejam mudando essa verdade, ainda que muitos nesse tempo presente estejam fazendo isso, a qual Jesus não mandou, Deus não mandou,
mas a pregação do Evangelho é para conscientizar as pessoas que ouvem que a vida de pecado, que a vida errante, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada através do Evangelho de Jesus, que é o Filho de Deus, e que através desse Evangelho, quem ouve, quem acredita e quem aceita, pode arrepender-se da vida de pecado e ser batizado para ser uma nova criatura e não viver segundo o jugo do pecado e não viver mais segundo a vida de fracasso e de derrota, mas sim pela uma nova criatura, batizado e batizada nas águas, com uma nova vida, um novo caráter, uma nova mente, um novo coração, um novo estilo de vida. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele é pregado. É para ensinar quem ouve, quem está ouvindo, que uma nova vida pode ela conseguir através do Evangelho. Que um novo pensamento de vitória, que uma nova vida de vitória pode ela alcançar através desse Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando João Batista ele pregava e batizava o povo para a remissão de pecado, para o povo ter uma nova vida em santidade, a Bíblia fala: e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que maravilha! Por todos os lados daquela terra ia pessoas, ia vidas e almas, reconhecendo que precisava viver uma nova vida, reconhecendo que eles precisavam e não podia viver a vida de pecado. Então eles iam para ser batizados e confessar os pecados dele através de João Batista, no Rio Jordão. Louvado seja Deus. Então entenda que a palavra de Deus estando pregada para mim e para você, é por motivo de te conscientizar e te mostrar que se você aceitar Jesus, se você for batizado e viver a vida que Jesus quer que você viva, o seu pecado, aquilo que você fez, o que você já cometeu no passado, não vai ter poder mais de te condenar, não vai ter poder mais de dizer que você não pode, que você não tem capacidade de fazer. Porque quando você aceita Jesus, quando você reconhece que você tem que viver uma vida nova e você vai até a Deus querendo abandonar essa vida de pecado, e você aceita Jesus e você é batizado, aquele pecado, aquele mal que você cometeu, ele não pode mais te condenar. Porque o batismo nas águas é para redimir esses pecados. É para lavar a alma daquele que foi e que viveu uma vida de pecado. É para purificar a alma daquele homem, daquela mulher que viveu no pecado. E ele e ela ter direito de viver uma nova vida, com o passado apagado, com aquelas atitudes que tinha apagada, redimida através do batismo. Ou seja, se você for ver, louvado seja o nome do Senhor, em Romanos 8, 31 em diante, 31, 32, 33, 34, 35, fala sobre a vitória que Deus ele dá
para o servo e para a serva do Senhor, para aqueles que são servos de Deus. Ali mostra que ninguém pode condenar aqueles que foram chamados por Jesus e têm a Jesus, porque só Jesus tem o poder de condenar. Ali mostra que ninguém pode julgar e nem mesmo o pecado pode condenar ou julgar a vida daqueles que são servos do Senhor, porque Jesus, na morte e na ressurreição, ele redimiu os servos e as servas dele. O pecado não pode condenar. As perseguições não podem condenar. Os acusadores não podem condenar. Porque Jesus, ele deu a vitória em todas essas coisas. Louvado seja Deus. Então, João Batista, ele apareceu no deserto, querendo mostrar e pregar esse evangelho para as pessoas, para mostrar que o que eles viviam não era o que Deus queria que eles viviam. E o povo ia ter com ele, e por todos eram batizados por ele naquele rio Jordão, confessando os pecados. E a Bíblia fala: e João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Então olha só como eram as vestimentas de João Batista. João Batista, diferente de hoje, ele não andava bonito, ele não andava da forma que as pessoas queriam. Até porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para agradar a Deus e não ao homem. Hoje em dia, para o homem ser aceito na sociedade, ele tem que estar bem vestido, ele tem que estar bonito, ela tem que estar bonita, porque senão ele é desprezado, porque senão ela é desprezada. Mas, meus irmãos, Deus, ele nunca fez questão de olhar para a aparência de ninguém. E por causa disso, sabe o que acontece? O que é triste é que muitas pessoas estão desprezando quem tem chamado por causa das vestimentas. Por causa disso, muitos estão deixando de lado, muitos estão rejeitando pessoas humildes, que tem chamado de Deus, que tem propósito de Deus na terra, mas por ele, por ela, não está bem vestido. Para ele, para ela, esse tal já não serve. E isso é triste, meus irmãos, porque nós não podemos se enganar com a aparência. Não é porque eu não estou bem vestido, não é porque eu não estou bem arrumado, que Deus não tem chamada na minha vida. Não é porque certas pessoas não têm condição de andar bem arrumado, de andar bem vestido, que ela não tem propósito de Deus, que ela não tem chamada de Deus. Isso não quer dizer nada, meus irmãos. Porque João, ele se vestia com pelos de camelo, com cinto de couro em seus lombos, e ele comia gafanhotos com mel silvestre. A Bíblia está mostrando que a aparência para Deus não quer dizer nada. João andava simples assim, mas ele arrastava multidões. Sabe por quê? Porque o que arrastava multidões não era pelo que ele se vestia, não era pelo que ele comia, mas era pelo chamado e pela profecia de Deus sobre a vida dele, sobre o que ele faria, sobre o que aconteceria quando ele fosse e quando ele estivesse pregando. Quem estava enviando aquelas almas para ser batizado por ele era o próprio Deus, porque o que leva as almas a ouvirem o pregador, o que leva as almas
a ser batizado por quem prega é Deus. Não é a minha forma de vestir, não é a minha forma de falar que vai trazer as almas para ouvir o que eu prego, mas é Deus, pelo chamado que Deus me deu, pelo chamado que Deus te deu, que as pessoas vão ir até a você para ouvir a pregação que Deus está te dando, que Deus está te revelando para você falar. Louvado seja Deus. Então, chamada a propósito de Deus nunca foi questão de roupa, nunca foi questão de eloquência, nunca foi questão de teologia e de ensinamento. Até porque Pedro, entre outros, eles não sabiam ler e nem escrever, mas eles também arrastavam multidões, eles expulsavam demônios, eles libertavam, eles curavam vidas e almas. Por quê? Porque o que curava as almas, o que expulsava demônios, não era a falta de leitura deles, e nem a falta de sabedoria, de teologia, mas era o chamado que eles tinham, que Jesus chamou eles. E se Jesus chamou Jesus, ele garante a chamada. Louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não fique triste se as pessoas te desprezarem por conta da sua roupa, por conta da sua humildade. Não deixa nada e nem ninguém te fazer desacreditar do chamado que Deus tem na sua vida. Porque o ser humano, ele olha pelo exterior. O ser humano olha pelo que está fora, mas Deus ele olha pelo que está dentro. Ele olha para o coração do ser humano. Porque para ter chamada, para ter propósito, vai muito mais além de aparência exterior. Louvado seja Deus. Então, João Batista, ele veio na simplicidade, vestido com uma roupa simples, e comia coisas simples, não tendo a honra que eu e você temos de comer coisas maravilhosas, mas ele comia gafanhotos e mel silvestres, e ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Meus irmãos, João Batista, diante dos homens daquela época, João Batista, ele era o mais famoso. Os fariseus, os escribas, quando via João Batista arrastar aquelas multidões de pessoas que Deus enviava pela chamada de João Batista, os fariseus, os escribas ficavam doidos pelo que João Batista fazia. Mas apesar dele arrastar multidões, o que me chama a atenção é que ele reconheceu que mesmo ele arrastando multidões e pessoas para ser batizado e confessar pecados, ele falou algo que é muito lindo. Ele disse que após ele viria alguém que era maior do que ele. Ou seja, ele estava se colocando numa posição de inferioridade. Ele estava mostrando que ele não era nada, que ele não era o grande daquela época, que ele não era o maior daquela época, embora muitos escribas e fariseus olhavam ele como se fosse o grande. Mas ele falava: olha, após mim vem o que é mais forte e maior do que eu. Eu creio que aqueles homens que estavam lá naquela época pensavam que João Batista era o maior, não sabendo eles que João Batista estava preparando tudo para vir o maior do que ele, que era Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, entenda que ainda que Deus possa te usar na pregação da palavra, ainda que Deus ele possa te usar para ganhar muitas almas,
ainda que Deus possa te dar um dom da sabedoria, da pregação da palavra de Deus, entenda que sobre a sua vida, sobre você, Deus ele tem que ser maior. Deus ele tem que ser sempre maior. Louvado seja Deus. Porque nós não somos maior do que Jesus. Nós não somos maior do que a Deus. Nós estamos fazendo o que João Batista ele fez. Nós estamos preparando o caminho. Nós estamos pregando, ensinando e mostrando o que as almas devem fazer. Mas Jesus, ele é o maior. Jesus é o grande. Jesus é o poderoso. E nós que pregamos e ensinamos não somos nada. Somos pequenos diante de Jesus. Porque estamos preparando o caminho para Jesus completar a pregação da palavra, completar o que está sendo falado. Assim como João Batista, ele pregava e preparava o povo. Olha, após mim vem um do que é maior do que eu, a qual eu não sou digno nem de se abaixar e tirar as sandálias do pé dele. Olha o que João Batista está colocando, o nível de humildade e de inferioridade do que ele não era perante a Jesus. Ele disse, olha, vai vir um mais forte do que eu, a qual eu não sou digno, eu não mereço nem me abaixar perante ele e tirar as sandálias do pé dele. Meus irmãos, isso é lindo, meus irmãos. Porque nós não somos dignos e nem merecemos nada do Senhor. Porque quem faz tudo é Ele. Quem chama para pregar é Ele. Quem chama para preparar o caminho é Ele. Quem chama para evangelizar é Ele. Quem chama para batizar é Ele. A obra é dele, o evangelho é dele, é ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não somos nada, somos apenas instrumentos de Deus, levando a palavra para alcançar mais vidas e mais corações através da pregação da palavra de Deus. Porque esse é o propósito, esse é o chamado para aqueles que Deus colocou na terra como prioridade, é alcançar as almas, é resgatar as almas e anunciar o evangelho de arrependimento para as almas. Louvado seja Deus. Então ele disse, eu em verdade tenho vos batizado com água, porém vos batizará com o Espírito Santo. Porque a presença de Deus ainda não tinha descido na terra. Então João Batista, ele disse, olha, eu tenho batizado vocês na água. Mas Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo. Porque Jesus, quando vem e é batizado por João, a Bíblia fala que do céu desce o Espírito Santo como o formato de uma pomba sobre a vida de Jesus, e do céu brada uma voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, através de Jesus, viria a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Creia, meus irmãos, que em tudo que nós passamos e vivemos, que a nossa vida, ela é um propósito de Deus. E não deixe que nada nem ninguém te faça duvidar
que a sua vida ela é um propósito de Deus nessa terra. Enquanto você estiver vivo, louvado seja Deus.